Dois ministros do Supremo Tribunal Federal participaram hoje de um evento no Rio de Janeiro. Pela manhã, o ministro André Mendonça falou sobre o papel do Poder Judiciário em relação aos demais poderes e à democracia. O ministro condenou o que críticos têm chamado de ativismo judicial. Decisões tomadas por juízes nem sempre amparadas apenas no que a legislação prevê explicitamente e que podem se sobrepor a outros poderes da República. O judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. O Estado de Direito impõe a autocontenção. Inclusive ele deve estar sendo coagido, eu não vou acusar ninguém que o está, porque uma liminar de um mandado de segurança você julga em 48 horas. Já passou de um mês que ele está com essa liminar sem análise. Imagina o que o André Mendonça está passando, né? Ministro André Mendonça, não permita que seu colega Alexandre de Moraes e a Polícia Federal do Lula e do Alexandre de Moraes chantageiem Vossa Excelência. Fala, gente bonita, como é que vocês estão aí do outro lado da tela? Beleza? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. A notícia do dia, pessoal, é muito quente. André Mendonça, ministro André Mendonça, né? Veio à tona aí, certo? Veio à tona, se pronunciou, né? Totalmente contra Alexandre de Moraes. E isso, ele sabe com quem está mexendo, né? Ele sabe que Alexandre de Moraes é um cara grande e nós também sabemos que tem algo maior ainda por trás disso tudo, né? Tem um objetivo maior para toda essa perseguição aí política e agora, através do pastor Silas Malafaia, é uma perseguição religiosa, né? Então, assim, é uma coisa muito grande que está acontecendo por debaixo dos panos. E André Mendonça, como ministro, né? Ele tem o mesmo poder de Alexandre de Moraes, pô. Se levantou contra tudo isso aí, fez algumas falas ali, lendo, né, de um texto que ele escreveu em casa, palavra por palavra ali, tudo isso com cautela do que é que vai ser dito ali, e leu aquele discurso ali, totalmente tudo isso está acontecendo. Ministro André Mendonça, não permita que seu colega Alexandre de Moraes e a Polícia Federal do Lula e do Alexandre de Moraes chantageiem Vossa Excelência. A atuação criminosa da Polícia Federal do Alexandre de Moraes é cada vez mais clara. O que apareceu ontem, as conversas privadas entre Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia, demonstra apenas que a Polícia Federal tem se especializado na tal da Fishing Expedition. Pegaram o celular do Bolsonaro, viram conversas com Silas Malafaia, inventaram uma investigação poucos dias atrás contra Silas Malafaia para poder ontem fazer busca e apreensão contra um líder religioso, que aliás teve até o seu sermonário, ou seja, o livro de mensagens cristãs, livros de sermãos apreendidos. Esse é o nível da perseguição hoje no Brasil, que não é apenas política, mas também religiosa. Mas, presidente, eu quero ir além daquilo que tem sido divulgado na mídia, que já é gravíssimo. Toda essa perseguição, deputado Chico Alencar, que está acontecendo nesse momento, é muito clara. O que eu preciso chamar a atenção de Vossas Excelências e da advocacia brasileira é que a Polícia Federal de Lula e de Alexandre de Moraes está criminalizando o direito à defesa dos réus do 8 de janeiro. A Polícia Federal está imputando crime ao direito de um advogado ingressar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Pior, deputado Luiz Lima, deputado Polon, deputado Coronel Armando, além de imputar crime a um advogado por utilizar do instrumento legítimo de um mandado de segurança perante a corte, a Polícia Federal, em relatório assinado por Leandro Almada da Corte, Rafael Machado Caldeira e Itavan de Oliveira Pereira, decidiu
Não vou usar outra palavra mais branda, não. Chantagear o ministro André Mendonça. Colocá-lo como eventual partícipe de um conluio. Mas que a Polícia Federal disse, averiguamos, mas o ministro nada tem a ver com o mandado de segurança impetrado pelo réu Felipe Martins, utilizado, segundo a Polícia Federal, sabe para quê? Para causar tumulto processual em clara tentativa de subverter a lógica jurisdicional do julgamento da Suprema Corte. Ministro André Mendonça, não permita que seu colega Alexandre de Moraes e a Polícia Federal do Lula e do Alexandre de Moraes chantageiem Vossa Excelência. Ministro André Mendonça, não permita que usem Vossa Excelência como instrumento de pressão para continuar a perseguição absurda contra os réus do 8 de janeiro. E você agora mais claro, por isso pediu o tempo de liderança para discorrer sobre o tema. A defesa de Felipe Martins impetrou com um mandado de segurança no dia 10 de julho de 2025, que caiu nas mãos de André Mendonça por sorteio, no dia 11 de julho de 2025. Neste mandado de segurança, a defesa alega 3 pontos principais, ou 4. A violação ao direito líquido e certo ao juiz natural, o indeferimento de testemunhas essenciais à defesa, várias testemunhas, inclusive eu, foram inadmitidas pela corte para prestar os depoimentos. A violação ao dever de intimação judicial das testemunhas de defesa, invertendo o ônus probatório, porque no STF é a defesa que precisa levar as testemunhas e a corte não faz o papel que lhe cabe, que é a de intimar as testemunhas. E, finalmente, a omissão quanto à juntada dos vídeos dos depoimentos de oficiais generais na fase de inquérito, violando a paridade de armas. Deputado Polon, Vossa Excelência, que é um advogado excepcional. Excepcional. E nos tem dado o privilégio da sua companhia aqui na Câmara dos Deputados, com o seu conhecimento. Este mandado de segurança discute a falta de acesso dos advogados de Felipe Martins aos recursos que têm direito. Alexandre de Moraes senta em cima de todas as requisições, não só deles, de todos os demais advogados, e não decide. Aí, o mandado de segurança cai na mão de quem? André Mendonça, que tem desde 11 de julho a relatoria. Ministro André Mendonça, Vossa Excelência já foi brilhante em várias decisões. Decida sobre esse caso. Esse caso vai mudar o Brasil. Este caso, em que pese uma jurisprudência que diz que ministros não podem interferir com mandado de segurança em decisões de outros colegas, nesse caso é diferente porque não há decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele não decide. Ele não dá provimento nem indefere os recursos, ministro André Mendonça. Vossa Excelência tem a condição de corrigir uma injustiça. Vossa Excelência tem a condição de fazer o que Deus lhe permitiu. Chegar à Suprema Corte e restabelecer a ordem no Brasil. E colocar Alexandre de Moraes e os demais no seu devido lugar. Ainda pende de decisão de André Mendonça. Mas o grave, senhor presidente, agora é que Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro falavam por mensagens vazadas sobre essa pendência no Supremo Tribunal Federal, e dizia Eduardo Bolsonaro da importância de André Mendonça despachar o mandado de segurança. E André Mendonça, despache, por favor, pelo amor de Deus, salve o Brasil. Eduardo Bolsonaro falava com Jair Bolsonaro sobre isso em mensagem no WhatsApp. E a Polícia Federal diz, no relatório,
que houve intuito doloso de causar tumulto processual em clara tentativa de subverter a lógica jurisdicional do julgamento da Suprema Corte. OAB, advogados do Brasil, a Polícia Federal está dizendo que é crime entrar com mandado de segurança. E mais, continua o relatório, deputado Ícaro de Valmir. Vale ressaltar que não foi identificado por esta investigação nenhum indício que demonstre ciência ou conhecimento por parte do excelentíssimo senhor ministro sorteado para julgamento do recurso quanto à pretensão dos investigados. Referindo-se a quem? Claro, André Mendonça. Ministro André Mendonça. Aliás, agora me ocorre uma pergunta. Vossa Excelência está sendo investigado pela Polícia Federal do Lula e do Alexandre de Moraes? Porque é isso que estão dizendo. Estão dizendo aqui que na investigação que fizeram não identificaram que Vossa Excelência soubesse da trama, que é um advogado entrar com um mandado de segurança e os outros réus no mesmo processo discutirem. Um mandado de segurança é uma mensagem privada. Ministro André Mendonça, será que a polícia do Lula e do Alexandre de Moraes está investigando Vossa Excelência? Aliás, será não? Está comprovado. Não permita, ministro André Mendonça, ser chantageado por bandidos. Não permita, André Mendonça, que Vossa Excelência seja utilizado como instrumento de pressão e de negociação para que essa farsa continue. Ministro André Mendonça, peço, em nome dos meus eleitores, em nome da justiça, em nome daquilo que Vossa Excelência representa na Suprema Corte, que é a defesa dos valores cristãos, da ética e do que é correto, despache o mandado de segurança, demonstre aos agentes da Polícia Federal e Advocacia Brasileira que não é crime um réu entrar com mandado de segurança. O pior de tudo isso, pessoal, é que a Polícia Federal começou a investigar o ministro André Mendonça. E aí é que tá a bronca, né? Muitas pessoas pedindo para André Mendonça não se curvar diante disso tudo, né? Porque segundo dizem, Silas Malafaia, deputado Van Hatten também disse que há duas polícias federais. Uma polícia federal, que realmente a gente respeita, concorda e tudo, e há uma polícia federal de Alexandre de Moraes, né? Está agindo aí, tomando celulares, computadores, né? Abordando pessoas ali que não tem nada a ver nessa história, né? E agora investigando o ministro André Mendonça para ver se tem alguma coisa aí que eles possam derrubar ele. Mas, pelo que a gente vê, ele é muito sigiloso ali nas palavras, né? Fez um discurso ali muito interessante, escreveu lendo, para não falar nenhuma coisa que fugisse ali da linha, né? 2 ministros do Supremo Tribunal Federal participaram hoje de um evento no Rio de Janeiro. Pela manhã, o ministro André Mendonça falou sobre o papel do Poder Judiciário em relação aos demais poderes e à democracia. O ministro condenou o que críticos têm chamado de ativismo judicial. Decisões tomadas por juízes nem sempre amparadas apenas no que a legislação prevê explicitamente e que podem se sobrepor a outros poderes da República. O judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. E o ativismo judicial implica no reconhecimento implícito, ainda que não desejado, do enfraquecimento dos demais poderes. Se é verdade que o Estado de Direito forte, que nele o judiciário tem a prerrogativa de dar a última palavra, e essa é uma verdade, mas no Estado de Direito forte, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Essa situação passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito.
nós todos, precisamos fazer um compromisso público de que o bom juiz, ele tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Que as suas decisões gerem paz social e não caos, incerteza e insegurança. Depois desse discurso aí de André Mendonça, pessoal, Alexandre de Moraes, no mesmo evento, ele veio e deu o discurso dele rebatendo tudo que André Mendonça disse. O ministro Alexandre de Moraes falou no fim da tarde e fez uma defesa enfática da independência do Poder Judiciário e da democracia. Impunidade, omissão e covardia nunca deram certo na história para nenhum país do mundo. Todos os países que em um determinado momento optaram por isso, acabaram, depois de um tempo, extinguindo a sua democracia, o seu Estado de Direito, e levaram anos e anos para recuperar. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora, pouco importa. O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão e vai fazer outra coisa na vida. Todos os brasileiros deveriam estar comemorando que o Brasil resistiu a ataques, que o Brasil passou, nesses 35 anos, diversas provações. E chegamos hoje, em 2025, como Estado democrático de direito, com a imprensa livre, com eleições. Daqui um pouco mais de um ano teremos novas eleições e com o judiciário independente. Nós sabemos que André Mendonça e Alexandre de Moraes já tiveram vários debates ali entre eles, né? Eles não se batem de jeito nenhum. As ideologias ali fogem completamente, né? Quando Alexandre de Moraes vota numa coisa, sempre André Mendonça tem outra visão diferente e vota em outra. Beleza? Inclusive ele deve estar sendo coagido, eu não vou acusar ninguém que o está, porque uma liminar de um mandado de segurança você julga em 48 horas. Já passou de um mês que ele está com essa liminar sem análise. Imagina o que o André Mendonça está passando, né, com esse mandado de segurança. Porque é o seguinte, qual que é o problema? Só para as pessoas entenderem. Esse mandado de segurança que está com o André Mendonça, se ele conceder o nosso pedido, ele anula toda a trama golpista. Se ele negar o nosso pedido, ainda assim, ele fica responsável pelos eventuais recursos do plenário. Então as duas... É por isso que eles estão desesperados. Imagina só, Alexandre de Moraes está desesperado com isso daqui. Qualquer decisão do André Mendonça aqui, qualquer decisão dele aqui, é ruim para o regime. Porque se ele negar o meu pedido, ele vai se tornar o relator do plenário. O que significa isso, gente? Esse processo está na primeira turma. O relator da primeira turma é o Alexandre de Moraes. Quando esse processo for para o plenário, o Alexandre de Moraes não será o relator. Quando for para o plenário, quem poderá ser o relator no plenário poderá ser o André Mendonça, se ele, inclusive, negar o meu mandado de segurança. Ou seja, ele não pode julgar o meu mandado de segurança. A pressão com essa matéria do O Globo, com esse relatório da Polícia Federal, é: André Mendonça, não coloque a mão nesse mandado de segurança desse advogado que está tumultuando o processo, usando estratégias jurídicas a subverter a competência do processo da trama golpista. Pessoal, é isso. Isso aí é briga de gente grande, né? A gente só realmente vai ficar olhando de longe isso tudo acontecer. O que tiver novidade eu vou trazendo para vocês. Peço que vocês se inscrevam no canal para não perder nada do que está rolando aqui, beleza? Chama a vinheta aí, 3, 2, 1, vai lá.